Pessoal, qual o tema da aula de hoje? O tema da aula de hoje é a seguinte: a forma de estudar que me levou à aprovação em 5 concursos, tá? Eu vou mostrar para vocês como foi que eu estudei para ser aprovado em 5 concursos. 5 concursos. Então, se você realmente quer ser aprovado em concurso público, está com alguma dificuldade, está começando, estou recebendo aqui as mensagens, tá? Já estou recebendo Belém do Pará, Rosiane de Maringá, estou recebendo as mensagens todas aqui de vocês, tá? Vou falando e vou vendo as mensagens e a gente vai conversando. Então, se você tem interesse realmente real em passar em algum concurso, e se você vem enfrentando problemas como dificuldade de estudar, procrastinação, falta de tempo, eu vou te explicar hoje como foi que eu fiz para ser aprovado em 5 concursos, que vai desde os concursos mais, digamos, mais fáceis, como técnico, passando por concurso como analista, OAB, chegando até o cargo de defensor público, que foi aprovado 2 vezes, tomei posse 2 vezes. Então, eu vou explicar para vocês como é que isso aconteceu e como você pode aplicar essa estratégia também, tá? Você vai aplicar essa estratégia da mesma forma que outras pessoas que estudaram comigo também aplicaram essa estratégia e foram aprovados, como, por exemplo, Clarissa, foi aprovada Defensoria, Matheus, DPU, Lorenza, TRE, e vários outros que eu vou mostrando aqui ao longo dessa aula, eu vou mostrando aqui para vocês, tá bom? Então, qualquer mensagem, podem ir mandando aqui, eu estou vendo aqui as mensagens que vocês estão me mandando, vou mandando pelo WhatsApp, tá? Então, isso é que a gente vai conversar aqui hoje. Qual foi essa forma de estudar? Essa forma é baseada em três pilares, tá? Que estão relacionados ao edital, ao resumo e à revisão. Mas antes de eu começar a explicar tudo isso, eu preciso que você me conheça um pouco mais, que você entenda como foi que eu cheguei nesse método, tá? Então, o que é que eu preciso falar para você, como foi que começou? Eu fui um aluno muito mediano na faculdade. Então, saí da faculdade com média 5, média 6, passei, fui um aluno bem mediano. E não era, minha preocupação principal não era concurso, minha principal preocupação era me formar. E aí, eu saí da faculdade, e quando eu saí da faculdade só tinha 3 opções. Ou faria OAB, e seria advogado, mas para ir tem que fazer concurso, ou ia fazer concurso, ou então eu ia para a área eu ia para ministrar aula, ia ser professor, ia para essa área acadêmica. E aí eu decidi para concurso público. Então, decidi para concurso público. E aí eu comecei a estudar para concurso. E quando comecei a estudar, vi que não seria tão simples assim. Eu enfrentei várias dificuldades, tá? Várias dificuldades. E eu quero mostrar para vocês aqui as dificuldades que eu enfrentei para que você não enfrente, para que você não passe por isso, tá? E muito da forma do que eu estudei para concurso, durante a minha faculdade, eu não dava muito valor para o concurso, para o estudo. Eu queria passar de semestre na faculdade, tá? E meus pais, eles vieram de uma estrutura de muito mais dificuldade. Para eles, tudo que eles conquistaram por meio do estudo. Então, meu pai vem do interior, da cidade aqui de Sergipe, Estância, tá? E teve uma dificuldade muito grande, investiu muito no estudo, veio para cá, se formou, medicina, minha mãe também. Então, eles tiveram dificuldade, investiram tudo no estudo, venceram por meio do estudo, investiram muito em mim, minha irmã também. E, de uma forma geral, eu não dei muito valor ao estudo, eu queria passar e acabou. E como eu disse, me formei e aí enfrentei uma dificuldade muito grande. Talvez você esteja enfrentando essa dificuldade, a dificuldade que eu enfrentei. Talvez você não tenha feito uma boa faculdade, talvez você não tenha dificuldade em estudar, talvez você nunca tenha pensado em concurso público e está com todas essas dificuldades que eu passei, tá? E é sobre isso que eu quero falar aqui para vocês, tá? Aqui ao vivo, tô vendo, manda o nome de vocês, tem muita mensagem chegando, mas você não mandou o nome, eu não tenho como saber exatamente quem está falando e como é que eu vou responder aqui, tá? Da Paraíba, e a maioria aqui de Franca, São Paulo. Então, esse é o ponto de partida, tá? Esse é o ponto de partida. E aí eu comecei a estudar para concurso, eu comecei a estudar como todo mundo começa a estudar. Como é que todo mundo começa a estudar para concurso? A gente pega, se matricula num curso, compra os livros
e segue em frente, e vai estudando para fazer prova. Só que aí, para mim, foi uma dificuldade muito grande, por quê? Porque quando eu pegava esse material e estudar, ia fazer as questões, eu não acertava as questões, e quando chegava na prova, não me dava bem na prova. Então, tinha alguma coisa aí que não estava acontecendo bem. Parecia que era só estudar, que ia dar certo, mas não necessariamente funcionava assim. Um abraço aqui para a Fábia, estou recebendo mensagem. Mandem o nome, estou recebendo muitas mensagens, mas mandem o nome para poder falar o nome de vocês, tá? E tirar suas dúvidas depois. De Goiás aqui, nossa amiga aqui de Goiás, estou vendo as mensagens. Então, eu estudava e não dava certo. Não dava certo, eu não conseguia atingir nem a pontuação mínima para passar em concurso. E eu comecei a perceber que existiam técnicas e estratégias que eu poderia utilizar. Eu fui começando a testar técnicas e estratégias, mas nem todas davam certo, nem todas funcionavam bem. E aí, o que eu quero trazer para vocês aqui? Eu quero trazer para você 3 estratégias que eu utilizei, tá? 3 estratégias que eu utilizei para ir bem com o concurso público. De todas que eu utilizei, essas 3 são muito importantes. Existem outras, mas eu vou trazer aqui 3 bem interessantes para você, tá? Vamos lá. Mas antes eu queria conhecer, se vocês conheceram até minha esposa que está aqui, né? Vem aqui, Marcela. Conhecer o pessoal. Dê um oi aqui. Parecida. Marcela. Oi, boa noite. Quem me acompanha no Instagram, no YouTube, vê Marcela, vê. Então vocês estão vendo aqui minha vida real. Minha vida real aqui, tá? Tá aqui no backstage. Beijo. E aí vou trazer para você aqui essas 3 estratégias, tá? Então vamos lá. Vamos lá para a primeira estratégia. Como é que a gente começa a estudar para concurso público? Dessa forma que eu falei. Isso não dá muito certo. Primeira coisa é estabelecer um foco. Qual vai ser o seu foco? Você vai estudar mais para que área? Isso é muito importante delimitar e você saber por quê. Porque quando você sabe exatamente para onde você está estudando, quais as carreiras que você está estudando, você consegue delimitar mais o que você vai estudar, tá? Você consegue delimitar mais. Então você, por exemplo, vou estudar para carreiras jurídicas. Então você tem uma delimitação de um certo tipo de estudo. Analista já é um pouco diferente. Carreiras policiais já é outra. Técnico já é outra, tá? Então a primeira coisa, o primeiro ponto é estabelecer um foco. Um foco não precisa ser só um concurso, só quero esse concurso. Não, mas um foco com algumas carreiras que sejam similares que você tem interesse. Pelo menos isso, para começar, tá? E a partir daí, você vai pegar os editais dessas carreiras. Por quê? Porque não adianta nada a gente começar a estudar, entrar em curso, começar a ler os livros, sem ter um norte, sem saber por onde é que você vai começar. Sem saber os pontos que você vai passar, com prioridade. E esse é o primeiro ponto. Eu percebi, ao longo do tempo, que não adiantava pegar o edital estudando tópico por tópico do começo ao fim, sem antes definir as carreiras similares e sem antes fazer uma análise de quê? De provas, de concurso, do próprio concurso, da carreira, para a gente estabelecer prioridades, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, vou ver se eu consigo compartilhar aqui minha tela, e mostrar para vocês aqui um exemplo, só para você ter uma ideia de como é que todo mundo faz e como é que a gente deveria fazer, tá? Vou colocar aqui. E aí, geralmente, o edital é assim, ó. Matéria 1. Matéria 1. Aí vem aqui, assunto 1, aí vem vários assuntos, tá? Matéria 2. E aí vem vários assuntos. Matéria 3. E aí vem vários assuntos. E assim por diante. O que é que geralmente as pessoas fazem? Elas fazem o seguinte, o que leva muito tempo e demora para estudar. E demora para obter resultado. É pegar assunto por assunto, assunto 1, assunto 2, assunto 3, e ir estudando na ordem. E vai estudando nessa ordem, tá? E a pessoa vai estudando nessa ordem, e aí o que acontece? Ela assiste às aulas, pega o material, vai estudando na ordem e perde muito tempo. E na hora que vai fazer a prova tem dificuldade. Por quê? Porque nem todos esses assuntos têm a mesma prioridade.
Então, o que é importante você saber? É o seguinte, você, na hora que você for estudar para concurso, antes você precisa fazer uma análise dos editais, levando em consideração o quê? O cargo, os cargos que você está prestando, as provas anteriores, os concursos, a banca, tudo isso você vai levar em consideração. A banca, as bancas, para quê? Para que você possa estabelecer o que é prioritário. Então você vai dizer bem assim, olha, aqui é prioridade, esse tema aqui é prioridade, esse tema é prioridade, 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 aqui é prioridade. Então você vai estabelecendo prioridades que são maiores, prioridades máximas. Certo? Depois você estabelece prioridades intermediárias. Prioridade intermediária, prioridade intermediária. E depois você define o que é menos prioritário, tá? E não tem tanta prioridade assim. Por que isso? Porque no momento do seu estudo, olha que interessante. No momento do seu estudo, você vai ver, olha, isso aqui é prioridade máxima. Isso aqui tem uma prioridade média, de amarelo. Isso aqui de azul tem uma prioridade baixa. Tá? Ao você ter posse dessa informação, você vai investir mais seu tempo, tanto no estudo quanto na resolução de questões, aqui, nesses temas. Gerson, quer dizer que eu não vou estudar os outros temas? Quer dizer que eu estou aqui? Não. Mas aqui é onde você vai investir mais estudo, mais tempo, mais questões. Tá bom? Mais estudo, mais tempo, mais questões. Então aqui você vai investir mais estudo, mais tempo, mais questões. Olha, tudo que está de vermelho. E isso com base em quê? Com base nessas análises aqui. Nessas análises que você fez. Tá joia? Então esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Ficou bem claro? É diferente uma pessoa que tem um foco, tá? É diferente uma pessoa, vou voltar aqui para mim. É diferente uma pessoa que tem um foco e uma pessoa que não tem foco em cargos e em carreiras determinadas. Isso é uma grande diferença. Pessoas que têm foco, pessoas que não têm. Outra grande diferença são pessoas que, além de ter o foco, elas sabem o que vão estudar com mais intensidade e com prioridade, tá? Elas sabem o que vão estudar com intensidade e com prioridade. Então, isso faz uma diferença muito grande no momento do estudo. Essa é uma estratégia que, ao longo da minha carreira de concurseiro aí, fez muita diferença. Por quê? Porque quando todo mundo estava estudando de qualquer forma, edital, de qualquer jeito, eu estava priorizando, estava me aprofundando, indo melhor em pontos e aspectos específicos do edital. Então, era melhor em algumas áreas, era um pouco pior em outras, mas era melhor no que mais importava, tá? Então, um outro aspecto é o seguinte, um outro aspecto aqui. Ao mesmo tempo em que você define, faz essa análise e define essas prioridades, você vai saber vamos colocar aqui, tá? Aí vamos dizer que tem esse tema dessa matéria. Esse tema, ele é de prioridade máxima, tá? Então você vai, como eu disse, você vai dedicar mais... Eita, não compartilhei aqui a tela. Compartilhar. Vocês vão... Que tá vendo, né? Você vai pegar um tema. Esse tema aqui é prioridade máxima, então você vai dedicar mais tempo, mais estudo em cima dele, mais questões, tá? Mais questões, mais tempo, mais estudo. E você vai ver também qual é a profundidade que você vai estudar aqui. Quando você fizer essas análises, profundidade.
Quando você fizer essas análises, você vai ver em que grau de profundidade você vai estudar esse assunto. Tem assuntos que você vai estudar com maior grau de profundidade e tem outros com menor grau de profundidade. Você vai ver como é que as questões, como é que a banca cobra. A depender de como é que ela cobre, você vai aprofundar mais ou menos nesse tema. Vou dar um exemplo isso para concursos que envolvem temas jurídicos. Todo concurso que envolve tema jurídico, ele pode só tratar de três aspectos. Qualquer concurso de tema jurídico, ele só pode tratar de 3 aspectos. Ou é lei, ou é doutrina, ou é jurisprudência, tá? Lei é lá, está no seu vademecum, Constituição, legislação. Doutrina é o que está nos livros, o que os estudiosos do direito escrevem sobre as leis, e a jurisprudência. E a jurisprudência são as decisões dos tribunais, tá? O que é que você precisa saber? Há uma maior predominância daquele tipo, naquele assunto, naquele tema de quê? É de lei? É de doutrina? É de jurisprudência? Com base nisso, você vai dedicar mais ou menos tempo aqui também. Então, você veja, são 2 níveis que você pode aprofundar. Priorizar tanto no tema, quanto na subdivisão do tema. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Por exemplo, talvez lei seja mais cobrado, jurisprudência seja intermediário, e a doutrina seja um pouco menor. Tá? Isso vai depender tudo de quê? Vai depender tudo sempre de suas análises. Então, primeiro ponto. Analise tudo. Analise tudo. Deixa eu botar aqui para mim. Analise tudo. Esse método dá certo para a OAB? Sim. Dá certo sim, tá? Temos vários alunos aprovados para a OAB. Inclusive, você pode ver aqui embaixo, estudo de caso de alunos. Aqui embaixo no vídeo, tem um botãozinho escrito bem assim. Deixa eu até ver para falar certinho para você. Alunos aprovados. Então, você pode ver, clicar lá, e você vai ver exemplos de estudos de caso de alunos aprovados, tá bom? OAB, tem vários deles, eu acho que tem 1 ou 2 estudos de caso que você pode ver, tá? Nestor, tá lá, por exemplo, que é um aluno meu. Certo? Então, essa é a primeira estratégia, tá? Esse é o primeiro ponto. E aí, o que acontece? Você vai começar a estudar para concurso, e você vai precisar de mais 2 coisas. Você vai precisar resumir e revisar. Porque a nossa memória, ela funciona assim, olha. Vou colocar aqui até na tela novamente para mostrar para vocês. Existe um estudo aqui, estão vendo minha tela? Existe um estudo sobre memorização que é assim, você estudou, aqui está o seu grau de aprendizado aqui, e quando passa o tempo, isso diminui. Em uma semana, você já não consegue acessar a informação da mesma forma que você acessaria quando acabou de estudar. E aqui, no momento 0, tá? E aqui uma semana. Já não é da mesma forma, é muito menos. E você só consegue acessar essa informação se você revisar. Para quê? Para que esses níveis não caiam. Tá? Existe um outro estudo, vou botar aqui para mim. Existe um outro estudo de Penfield, há um tempo atrás, que as pessoas acham que a gente esquece as coisas. Não necessariamente a gente esquece as coisas. O que é que acontece com a gente? Acontece o seguinte. Ele colocou um eletrodo na cabeça de um... Aí eu vou explicar uma parte científica para mostrar onde é que eu quero chegar, tá? Ele colocou um eletrodo na cabeça de um paciente, tá? Fazer uma cirurgia na cabeça. E, ao colocar esse eletrodo, essa pessoa lembrou de aspectos da infância, com detalhes, com riqueza de detalhes. E aí, o que é que ele descobriu? Ele descobriu o seguinte, olha, você não esquece as coisas que você
as coisas que você vive, as coisas que você estuda. Não, ela está lá na sua cabeça, só que você não acessa essa informação. Você não consegue chegar a essa informação. E se eu pudesse dar um exemplo para você muito claro, seria o seguinte: a nossa memória, ela funciona da seguinte forma, é como se você comprasse um apartamento, você comprasse alguma coisa. Quando você compra um apartamento, você precisa, alguma coisa não, tem que ser um apartamento, por exemplo, melhor um apartamento ou uma casa. Você recebe duas coisas. Você faz um registro lá no cartório e você recebe uma chave para poder acessar a casa. O fato de você perder a chave, você não ter a chave, ele não permite que você entre no apartamento, na casa. Mas isso não quer dizer que o apartamento ou a casa não seja sua, ainda continua sendo seu. Porque você tem lá um registro. Você não tem a chave, você não tem o acesso. Nossa memória é a mesma coisa. Quando a gente estuda alguma coisa, isso fica lá, tá? Mas passa o tempo, como eu mostrei naquele outro estudo, ele vai decaindo o quê? Você vai perdendo as chaves, você vai perdendo os acessos, tá? Você não consegue ter o acesso àquela informação. Por quê? Porque o tempo vai passando. Você não consegue lembrar da mesma forma que você lembra. Da mesma forma, então a nossa memória ela funciona com chaves. São chaves de acesso àquela informação. Então, aquela informação ela precisa de uma chave. O mais interessante é que essas chaves, elas podem ser construídas de forma consciente ou inconsciente. Olha um exemplo de como ela é construída de forma inconsciente. Tem um programa lá em Silvio Santos, chamado Qual é a Música, que as pessoas, elas descobriam a música com uma tecla. Passava uma tecla e ela lembrava aquilo tudo. O fato da pessoa lembrar com uma nota musical significa que aquela nota para ela era uma chave para acessar aquela informação. Informação que ela não conseguiria ter acesso naquele momento. Ela conseguiu ter por causa da nota. Então, o que é que acontece? Existem palavras-chave, existem chaves que a gente acessa essa informação. Essas chaves podem ser inconscientes ou podem ser conscientes, tá? Podem ser inconscientes ou conscientes. As inconscientes a gente não consegue determinar, prever, tá? Por exemplo, que é uma chave inconsciente, que eu tenho certeza que você vai lembrar, o que é que você estava fazendo no dia 11 de setembro, dia que caiu as Torres Gêmeas, que os aviões bateram lá. Você vai se lembrar. Existe uma chave que te leva essa informação. Você vai lembrar detalhes. Eu, por exemplo, lembro que estava na cama, acordei, meu tio estava lá embaixo, sentado no sofá, e eu achei, na TV lá estava batendo os aviões, e parecia que era coisa de cinema, e não era. Tá? Então, existe uma chave, tá? Agora, o que é que é mais interessante? É que você pode construir essas chaves de forma consciente. Você pode anotar e colocar essas chaves para que no momento que você revise com eficiência. Então, na prática, para mim, o que melhor funcionou foi resumos por palavra-chave. Resumos por palavra-chave. Então, o que é que eu fazia? Toda vez que eu estudava aquele assunto, então, veja, já tinha uma prioridade. Eu já tinha prioridade. Eu já sabia o que é que eu iria estudar com mais prioridade, do que eu intensificar mais. Tudo que eu intensificar mais, eu criava resumo por palavra-chave. Para quê? Para poder revisar depois. Tá? Então, eu vou anotar aqui para você, para ficar bem claro para você, tá? Então, o que é que eu fazia? Eu pegava um tema aqui do edital sintetizado. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui tudo. A gente já conversou sobre isso. Quando eu ia estudar os temas do edital, eu fazia o seguinte. Então, quando eu estudar o tema aqui, eu ia estudar o tema, eu fazia um resumo, que eu chamo de RPC, resumo por palavras-chave, tá? E nesse resumo aqui, RPC, é o que permitia que eu revisasse posteriormente, fizesse a revisão, tá? Fizesse essa revisão. Agora, como a gente viu no outro estudo que em uma semana é o tempo que você perde o acesso a essa informação, toda semana eu revisava o meu RPC e aliava a muitas questões. Tá?
Hoje é terça, na quinta-feira, se você clicou aqui no botão para ser avisado, tem um botão aqui para ser avisado aqui embaixo, eu vou falar sobre o mapa de questões. O mapa de questões. Tá? Eu vou falar sobre esse mapa. Então, é importante que você clique aqui embaixo, que eu vou falar sobre o mapa. E aí, o que acontece? Eu revisava toda semana. Então, a estratégia de revisão que eu fazia era toda semana por 26 semanas. Que eu chamei depois de revisão 12 semanas, na verdade, né? R12X, tá? R12X. Então, o que é que eu quero passar para você? O seguinte, olha só. O que é que eu quero, qual a estrutura é o seguinte. Eu te falei que você vai, no momento que você for estudar, você vai pegar o edital, você vai ter um foco e vai reunir o que é mais, você vai reunir o edital, tá? Os temas. Esses temas você vai definir o que é mais importante de acordo com as análises que eu falei para você. E aí, quando você começar a estudar, você vai resumir e vai ter um plano de revisão, tá? Então, como é que todo mundo faz? Entra no curso, vai estudar para qualquer concurso, compra os livros, começa a estudar, resolve algumas questões, vai para a prova, se dá mal. Como é que eu fiz e como é que você pode fazer? E como é que muitos alunos meus fizeram e dão certo, e dá certo, tá? E dá certo. É o quê? Você vai definir um foco, as carreiras mais importantes para você, vai pegar os editais dessas carreiras, vai definir as prioridades de acordo com as análises. A partir daí, você vai criar os seus resumos, tá? Vai criar os seus resumos e logo depois você vai estruturar suas revisões com questões. Então, essas três estratégias, edital sintetizado, resumo por palavra-chave e revisão R12X, fizeram uma diferença absurda na forma que eu estudo e na forma que os meus alunos colocam em prática e estudam. De forma que foram aprovados muitos alunos aqui, como você pode ver. Eu vou deixar aqui embaixo, tá? Eu vou deixar aqui embaixo. Olha só. Se você está aqui ao vivo, você vai ver. Eu vou deixar aqui embaixo três coisas importantes. Primeiro, tem alguma dúvida, manda o WhatsApp aqui para mim. Estou recebendo aqui vários, vou responder aqui algumas perguntas, tá? Vou responder algumas perguntas aqui. Segunda coisa importante, você pode ver aqui casos de alunos aprovados embaixo. Alguns casos, alguns estudos, tá? Terceiro, você pode ver quem é que recomenda aqui o método. Então, eu vou até mostrar aqui para vocês verem como é que funciona, para vocês não perderem isso, tá? Olha só. Olha só. Aqui. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com você. Aqui é. Compartilhando. Você está vendo aqui, tá? Então, aqui é o WhatsApp. Você pode mandar aqui. Aqui você pode mandar o WhatsApp para mim, tá? Para tirar dúvida. Aqui você vai ver alunos aprovados. Se você clicar, você vai ver vários casos de alunos aprovados aqui. Aí. Lorena, PFN, Matheus, Defensor, Larissa, OAB, Rafael, Procurador, Nestor aqui embaixo, OAB. Assista esses casos para vocês verem como é que funciona, tem mais detalhes como é que funciona. Aqui, se você clicar em quem recomenda, você vai ver professores que atestam aqui o que eu estou ensinando, tá? Vários, professor Luiz Flávio Gomes, William Douglas, professora Natália, Márcio, vários professores, tá? E aqui, se você clicar aqui, você vai cadastrar o seu e-mail, tá? Então, você vai cadastrar o seu e-mail para ser avisado da próxima aula. O que é que eu vou mostrar para você, o que é que eu vou trazer para você na próxima aula? Eu vou trazer o seguinte, eu vou trazer um mapa de questões e eu vou trazer como é que você analisa a concorrência. Isso é algo essencial, muito importante, que muita gente não faz, que é analisar a concorrência. Veja, eu não estou dizendo se preocupar com a concorrência, mas analisar a concorrência e como utilizar esse mapa de questões. Como é que você vai fazer esse mapa de questões? Então, eu vou trazer essas duas aulas de dentro do curso, para que você veja como é que é. Colocar uma aula, logo depois a outra, tá? Vai ser uma gravação. E você vai ser notificado se você clicar aqui. Aviso da aula 2. Se você clicar, quero ser avisado da aula 2, aí eu aviso para você dessa aula 2. Tá, joia? Estou vendo aqui as mensagens que vocês estão colocando. Vou tirar aqui as principais dúvidas, tá?
Recebi uma grande quantidade de perguntas, não tenho como responder todas, mas vou responder as principais, tá joia? Gerson, tem como ter acesso a essa aula depois? Sim, eu vou mandar ela por e-mail, tá? Se você está cadastrado, eu vou mandar por e-mail, tá? Gerson, como é que eu posso ver os alunos aprovados por você? Está aqui embaixo. Vai ficar disponível, tá? É só clicar no botão aqui, alunos aprovados. Outra pergunta aqui. Estou estudando para o INSS e agora parei para o MP. Vou estudar para o MP. Estou agindo errado. Você tem que ter uma linha. Você tem que ter uma linha e uma sequência. Se você fica mudando para concursos totalmente diferentes, é provável que não passe nenhum, tá? Meu amigo aqui, Gildásio de Fortaleza, coloca aqui sua pergunta, tá? Você pode falar um pouco mais sobre as palavras-chave? Sim, claro, tá? O que é que você precisa fazer? Você precisa pegar as principais palavras que traduzem a ideia central do que você está estudando. Toda vez que você pega as palavras que traduzem a ideia central do que você está estudando, você depois, na sua revisão, você pode... Fica mais fácil você revisar, tá? Então, em suma, é isso. A ideia central. Você precisa traduzir a ideia central em palavras-chave. Tá? No mapa de questões, você indica quantas questões por matéria. Eu vou falar isso na próxima aula. Vão ser 2 aulas em uma só. 2 aulas em um vídeo só, tá? Obrigado por compartilhar as dicas. Abraço a Marcela. Mábia de Goiânia. Um abraço, Mábia. Meu amigo aqui mandou uma mensagem de áudio. Não consigo ver aqui agora. E o Derlan também. Então, pessoal, essa é a primeira aula. É isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Sigam aqui as instruções, tá? Sigam aqui as instruções. Quem não pôde assistir hoje, eu vou mandar a gravação amanhã, tá? Eu vou mandar a gravação amanhã. E a gente se vê na próxima aula. Grande abraço e até lá. Quinta-feira tem a próxima aula. Eu vou mandar a gravação. A próxima aula é uma gravação sobre análise de concorrência e mapa de questões. Como é que isso é importante, muita gente não faz isso, tá, joia? Grande abraço e até a próxima aula. Importante, dúvida, manda o WhatsApp. Clique aqui no aviso para a segunda aula, para ser avisado para a segunda aula, confirme seu e-mail e veja aqui alunos aprovados e quem recomenda para você entender mais detalhes, tá, joia? Grande abraço e até a próxima aula.